Glória a Deus. Todas as nossas assentos, irmão, por favor. Eu não vou pregar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Só. Meus amados, bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa manhã, tem duas mãos para aplaudir Ele mais uma vez, muito forte, com as vozes também glorificando, bendizendo e adorando a Ele. Ele é digno de ser louvado, de ser bendito nesta manhã. Só Ele pode unir a igreja, só Ele pode fazer a boa obra nas nossas vidas. Amém, meus amados? Quem tem Bíblia aí? Amém? Pastor, eu estou reclamando também do microfone que não está muito bom. A gente reclama, né? Mas é bênção. Vamos colocar sobre os nossos pés só um minutinho, na sua gentileza, por ficar em pé. Vamos abrir o livro do profeta Daniel.
Agora melhorou. Vamos abrir no livro do profeta Daniel. O capítulo que nós vamos abrir é o capítulo de número 5. Amém. Pablo, por favor, um minutinho. Ok, livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 25. Amém. Ou a partir do versículo 24, que ficaria melhor para nós. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 24, está dizendo assim. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E o povo de Deus agradece a Deus dizendo um amém nesta manhã para a glória de Deus. Amém? Querido amado Pai, te louvamos nesta manhã porque nós estamos aqui reunidos como uma família, a família do Senhor, meu Pai, a família que o Senhor tem nos salvado espiritualmente, dizendo: o Senhor tem nos ajudado, nos feito através da aliança de Cristo Jesus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, andado juntos e glorificando o teu nome e fazendo a tua obra. Mas esta manhã, Deus, é o momento da tua igreja se preparar pela tua palavra. É o momento que a tua igreja, Senhor, te adora, te bendiz e escuta a maravilhosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Fala conosco mais uma vez. Nós queremos te adorar, nós queremos te aclamar, nós queremos te bendizer nesta manhã, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és eterno. Esta igreja está aqui reunida porque não há outro ideal. Não viemos aqui adorar o homem, não viemos aqui passear, mas nós viemos aqui adorar um Deus que é Espírito e que é verdade. Aleluia. Seja com cada um de nós, nós oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Fica de pé, põe a sua Bíblia aí do seu lado. Eu gostaria de só louvar o hino com você, que tem a ver com esta mensagem. Só uma parte do hino que fala assim: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se dobram e o que? E rulam os mares ao que? Ao som de teu nome. E a igreja alegre te louva.
para você, aclame a Ele nesta manhã. Aclame a Ele toda a palavra de louvor ao nome dEle. Aclame a Ele pela grandeza. Aclame a Ele porque os mares estão rugindo, dizendo quem é Deus. Aclame a Deus porque até na erupção dos vulcões eles estão dizendo quem é Deus na sua grandeza. Aleluia. Aclame a Deus. Até o calor do sol e até o sol ameno, tudo está clamando a grandeza. E quem é este Deus desta manhã? Se Deus é tudo para você, você vai assentar adorando Ele nesta manhã. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu queria contar um pequeno testemunho aqui, mas que ele pode ser pequeno na durabilidade dele nesta manhã, mas grande no efeito daquilo que Deus representou e continua representando para mim e para minha família. Sexta-feira agora, a missionária Amelie e o Christian tivemos o prazer de celebrar a presença de Deus no 11º aniversário da minha filha, que está ali, da Gabriele. Eu quero louvar muito a Deus, porque a gente que talvez vai passando os anos, a gente trabalha, igual eu vi um pastor lá do Cape Cod que eu conheço, e ele mexe com envio de caixas, e ele estava postando justamente, se não me falha a memória, no mesmo dia, sexta-feira, que a Gabriela estava trabalhando em Nova York, buscando caixas para enviar ao Brasil. Então nós, que já passamos aí alguns anos, já começamos a amadurecer, a aprender com a vida, nós não tiramos aquele dia off, porque é importante para nós, em certas ocasiões, no meio da semana, trabalhamos para mantermos a nossa família, mas fazemos alusão do nosso aniversário, porque é uma dádiva da parte de Deus para a nossa vida. Mas, amados, celebramos e continuamos a celebrar o aniversário da Gabriele, mas há 11 anos atrás, quando a minha esposa estava grávida da Gabriele, Deus me fez lembrar deste testemunho que eu queria contar em poucos minutos para vocês. Para nós foi como se fosse um pesadelo, aquilo que aconteceu na nossa casa. Talvez você, eu, em certas épocas, é claro que agora já não penso mais assim, que nós achamos que a calamidade, o dia mau, ele não vai vir para com a nossa casa. Talvez nós achamos que a calamidade, o dia mau, vai bater na porta do vizinho do lado, vai bater na porta daquele que mora em cima do seu prédio, mas nunca o dia mau e as coisas ruins vão acontecer na sua casa. A Bíblia fala para nós, e é bom nós termos isso, que o sol que Deus faz está lá fora, brilhando, ele nasce sobre a vida de justos e sobre a vida de injustos. Isso nos dá a entender que o dia mau ele veio à vida daqueles que não servem, daqueles também que servem a Deus. É claro que o propósito para aqueles que servem a Deus é rapidamente identificado, e você passa clamando, adorando, glorificando a Deus, e o Senhor te dá o livramento, realizando um grande milagre na sua vida e na vida daqueles que são da sua família. E aí a missionária ela estava grávida da Gabriele, e quando ela veio ter a Gabriele, durou, ela estava até lembrando, 2 e pouca da manhã que a Gabriele nasceu, 2h30 mais ou menos, durou aí aproximadamente 2 horas e ela nasceu. Mas quando a minha filha nasceu, irmãos, a minha filha ela não soltava vozes, ela não tinha nenhuma voz. Por quê? Porque os médicos constataram que mesmo para o choro tem que ter voz, para você ouvir a voz do choro. A Gabriela nasceu literalmente com paralisia nas cordas vocais. E aí os médicos levaram ela logo, depois voltaram, e a Ana e eu ficamos preocupados, porque é de costume, vocês sabem, vai lá, faz os exames da criança, e depois já vem com a criança e coloca um berço do lado para ficar perto da mãe, para começar já a amamentar, enfim. E não aconteceu isso, já levaram ela rapidamente, e depois vieram com aquele choque da notícia dos médicos americanos, que vocês sabem que eles são bem diretos, e eles não dão volta com nada, e disseram que estava acontecendo algum problema, porque quando ela começou a chorar, a voz não saía. Aí começaram a fazer batalhões e batalhões de exames, e fizeram mais de 3.000 fotografias, radiografias daqui do tronco até a cabeça, para ver o que estava acontecendo no cérebro, enfim, e por final das contas,
eles constataram que ela estava com paralisia nas cordas vocais. Gabriela ficou, eu creio, 11 dias internada ali no Mass General Hospital, toda entubada, um tubo pelo nariz, pela boca e no lugar especial para poder cuidar naquela unidade sozinha da criança. E aí eu comecei com a arma a acionar os médicos, ou melhor, acionar os colegas, pastores, membros, as pessoas da igreja a estarmos orando. Isso chateia, gente, isso dói no coração, porque a perspectiva tanto do pai como da mãe é que os filhos, quando nasçam, venham perfeitos em todos os órgãos externos, internos, com a voz, com o ouvir, com os sentidos, 5 sentidos, com o tato, o olfato, o paladar, com tudo perfeito. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, mas infelizmente aconteceu isso. Mas por que, pastor, que essa calamidade veio na sua vida? Porque um dia, quando nós estávamos, escuta bem, nós estávamos na igreja, pastoreando a igreja estava ali na Powerhouse, aqui em Somerville, em uma igreja presbiteriana, um templo presbiteriano. Nós estávamos ali congregando atrás da Tufts University. Um dia um pastor da África foi pregar lá na nossa igreja, um pastor brasileiro, fazer missões na África. E quando foi no meio do culto, a Arlen estava grávida, quase um mês e pouco para ter a Gabriele. O pastor do nada virou e ele falou assim: eu quero orar pela senhora. E quando colocou a mão sobre a minha esposa, Deus começou a mostrar. Ele não sabia que a Arlen estava grávida de uma menina. E ele falou assim: olha, essa menina que está no teu ventre, Deus está dando a vocês como uma escolhida. E ela não será só uma menina escolhida, mas ela louvará o nome do Senhor com a sua voz. Agora imagine, irmãos, você ouvir essa palavra tão maravilhosa, que nossos pais queremos mesmo que os nossos filhos continuem, sejam usados e servos do Senhor. Ouvir essa voz e o inimigo da nossa vida também ouvir isso que Deus está prometendo a você, dizendo a você concernente aos teus filhos, concernente à minha filha. Não foi muito fácil. Depois, quando eu fiz a ligação dos fatos, o diabo pegou aquilo e ele enviou os seus dados inflamados. E quando, amados, eu fiquei sabendo da notícia que a minha filha estava com paralisia nas cordas vocais, nós nos lembramos daquela palavra que há meses atrás o pastor havia entregado para nós, que Deus estava nos dando uma filha, uma menina, e que Deus iria usar a voz dela para poder glorificar o nome dele. Satanás enviou a sua seta inflamada tentando calar a minha filha, e os dias foi passando. Nós nos reunimos com um médico especialista de garganta, de olhos, ali do Mass General, que era o chefe, o diretor daqueles 2 setores, e ele disse: olha, nós precisamos operar a sua filha. Sua filha não consegue falar, ela tem um problema aqui na traqueia, precisamos fazer a traqueotomia. O que é a traqueotomia? De colocar um aparelho de plástico aqui embaixo, na borda da traqueia, para que ela possa respirar. Ela pode ficar alguns dias como anos e nunca mais talvez retirar este aparelho, porque quando a traqueia ela para, ela dificulta a respiração. E eu falei com o médico incrédulo, eu falei: eu não vou assinar, eu confio em Deus. Ele até deu aquela risada sarcástica, aquela risada, porque eles não podem falar de Deus lá, mas eu posso falar de Deus aonde quer que eu esteja. Eu tenho a minha liberdade também de falar uma expressão como um cidadão, ser humano. E ele falou: ok, tudo bem, mas nós precisamos de fazer a operação. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma endoscopia na tua filha, porque ela também estava tendo um outro problema que Jesus curou, glória ao nome do Senhor, que foi um problema de estômago, um problema que ela tinha de gastrite. E aí, amados, ele falou assim: vamos fazer a traqueotomia, colocar a sonda, vamos até o estômago, olhar o estômago, e depois nós retornamos e olhamos a traqueia. Se as cordas vocais, se as cordas vocais não funcionarem, você vai ter que assinar que nós precisamos fazer a traqueotomia, colocar o aparelho para ela respirar de acordo. E isso pode durar, eu vou repetir, alguns dias, alguns meses, alguns anos. A corda vocal pode voltar a funcionar como não pode, mas nós sabemos que Deus é poderoso, irmãos, que Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é um Deus de milagres.
milagre, e que Ele usa a nossa voz para falar dele, para demonstrar quem Ele é. Aleluia. A Gabriele foi para a mesa de cirurgia. Eu me lembro que um dia estava em Sharon, na cidade de Sharon, pintando umas janelas em cima de um roof. E aí foi aproximadamente lá para as 10h30, 11 horas da manhã. Eu tive que assinar o termo para ele fazer essa endoscopia. Imagina uma criança recém-nascida fazer endoscopia. Um dos males poderia sangrar, fazer uma hemorragia interna por causa daquele aparelho que entra numa criança recém-nascida. Mas tivemos que passar por este risco. E aí o médico me ligou da sala de cirurgia. Ele me ligou falando o seguinte: olha, sou o Dr. Kim, eu estou aqui no Mass General, na sala de cirurgia, fazendo endoscopia na sua filha. Nós já acabamos de fazer endoscopia na sua filha. E aí meu coração começou a bater mais forte. Vinha aquela incerteza e aquela certeza que Deus iria fazer o milagre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E aí, meus queridos e amados irmãos, ele falou: olha, acabamos de olhar o estômago, meu coração acelerou mais, e nós olhamos as cordas vocais da sua filha terminando, ela está sedada, foi dada uma anestesia geral, ela ainda está dormindo, e nós constatamos que as cordas vocais da sua filha voltaram a funcionar. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Se você quiser aplaudir o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus, porque Ele ainda continua fazendo milagres. Deus falou meu coração para trazer esse testemunho, porque nós sabemos muito bem que as palavras, elas são muito importantes para nós. É um dos meios de comunicação que nós temos. As palavras nos servem, na maioria das vezes, para nós nos comunicarmos. Você pode comunicar com a cabeça, com a mão, com a parte do corpo, com o piscar dos olhos, mas a grande maioria, a sua voz e a minha voz, ela é importante para a nossa comunicação, para expressar alguma coisa em relação a nós, em relação a alguém. E nós sabemos muito bem também que Deus deixou para nós aqui, quem tem Bíblia, levanta o exemplar da Bíblia aí agora para mim, bem alto para o céu. Aleluia, pode abaixar. Esse exemplar da Bíblia que você tem na sua mão é a expressão da voz de Deus, que continua falando ainda neste século chamado século 21. Deus usou aproximadamente 40 escritores para redigir, para escrever segundo a inspiração do Espírito Santo, a pena divina, o que nós temos na nossa mão, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o assoprar do fôlego de Deus. A Bíblia Sagrada é o verbalizar daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer expressar. Aleluia. Se você vier para aqui o texto, você vai ver do capítulo de número 5 de Daniel, e se nós formos para o capítulo 4, nós vamos ver Deus falando, nós vamos ver Deus levantando o seu servo chamado Daniel para ser um representante da sua voz na face da terra. Interessante nós entendemos, irmãos, que um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, do chamado Império Assírico, nós vamos perceber que este rei era um rei muito rico, muito cheio de posses e poder. E vamos perceber aqui na palavra do Senhor que Deus usa o seu servo para falar com ele. Pastor, Deus, ele tem protocolos para falar com o rico? Não. Pastor, Deus tem protocolo para falar com um pobre? Não. Deus tem protocolo para falar comigo? Não. Deus tem protocolo para falar com Obama? Não. Quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Deus quer expressar alguma coisa, Ele expressa. Me lembro um dia, e aí já tem alguns anos isso, que eu estava fazendo a escolinha do soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu estava em prontidão na frente do principal prédio ali do 6º Batalhão de Governador Valadares, em prontidão, em sentido. Estávamos ali para cantar o hino nacional, o hino da polícia. Era uma celebração que estava tendo, e eu estava muito triste naqueles dias, até que quando eu falei assim: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Talvez você pode pensar, mas como que Deus vai falar com ele? Deus fala, ele vai arrumar
Deus, dentro do meu consciente, fala comigo, Senhor. Eu preciso de ouvir a tua voz hoje para confortar o meu coração. Quando o Espírito Santo veio dentro da minha mente, dentro do meu ser e falou: olha para aqueles carros que estão estacionados. Tinha uns carros assim parados nos estacionamentos ao lado do prédio, bem à minha frente, e um daqueles carros era um Fusca de um colega meu, do meu batalhão, que estava lá, e lá tinha escrito bem grande um adesivo com um versículo: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Deus usou um versículo no vidro para falar comigo. Deus ainda fala hoje em dia. Deus ainda trata com a sua voz hoje em dia. Deus usa meios para falar hoje em dia. E Deus está aqui falando com esta igreja nesta manhã. Quem crê nisso, levanta a sua voz e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. É esse tema que eu queria falar, que Deus fala. Quando Deus fala, Deus, Ele responsabiliza pela sua fala. Quando Deus fala, Ele realmente fala. Primeiro, quando Deus fala, Ele fala para definir duas coisas importantes, que o texto que nós acabamos de ler, que o livro do profeta Daniel está inserido. Essas duas maneiras que Deus, em primeiro lugar, usa para falar conosco. Ele usa, quando Ele fala as suas palavras, os seus servos, Ele usa a Bíblia Sagrada para falar conosco, para definir julgamento ou livramento. Ele usa da sua voz, da sua palavra, para definir duas coisas: julgamento ou livramento. O capítulo anterior ao capítulo 6, o 5, é o capítulo de número 4. No capítulo de número 4, eu já preguei uma mensagem sobre isso, quando nós percebemos que Nabucodonosor, um homem que estava sobre o reino da Babilônia, na cidade da Babilônia, o reino assírio, ele foi um homem que teve muitas oportunidades. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Nabucodonosor, o aspecto dele era de um homem muito altivo, era um homem também soberbo, poderoso no seu exército, em tudo aquilo que ele fazia. Era um homem considerado podemos dizer assim, no reinado babilônico, um dos reis, ou o rei mais poderoso da dinastia neo-babilônica que passou. Ele reinou aproximadamente 47 anos. E aí nós percebemos que foi crescendo, ele foi dominando, até que chegou um dia em que ele se sentiu tão soberbo, tão altivo, que Deus precisou levantar o quê? Deus precisou levantar o seu servo para anunciar a ele, e anunciar que a estátua que ele tinha levantado da sua própria imagem estava errada, anunciar que ele deveria se curvar e adorar e buscar somente a Deus, para que o seu reino fosse um reino de paz e de prosperidade. Mas a palavra de Deus fala que a soberba do coração de Nabucodonosor foi tão grande, foi tão intensa, que ele não quis dar ouvido à voz de Deus pelo seu profeta, e ele continuou fazendo as suas festas de orgia, continuou a ser soberbo, a adorar os seus deuses, a massacrar e a perseguir injustamente as pessoas, até que um dia Deus o visitou no seu palácio, e diz a Bíblia que ele saiu correndo do seu palácio e entrou no meio da floresta, e como um animal selvagem, ele comia a erva como os bois. Até que aqui no capítulo 4 nos fala que no fim daqueles dias, ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei a vir o meu entendimento, e eu disse ao Altíssimo, e o louvei e o glorifiquei, porque ele vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Até que ele reconheceu que sobre ele existe um Deus grande, que fala, que mostra que ele tem julgamento, mas também que ele tem livramento. Nós louvamos a Deus que Nabucodonosor, versículo 37 do capítulo 4, ele diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos
céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, os dias podem passar e as pessoas acharem assim: a Deus não existe, esse negócio de Deus é alucinação, é criação da mente humana. Mas nós que compreendemos que as nossas escamas caíram por terra, e Deus revelou para nós pelo seu Espírito a bendita pessoa, a divindade gloriosa de Jesus Cristo, que deu-se na cruz do Calvário por nós, que morreu no nosso lugar, ressuscitou para nos trazer novidade de vida. Deus nos alerta, Deus nos mostra, mas para esses que não querem reconhecer, Deus fala da mesma maneira, que há de vir um julgamento. Pode passar um dia, pode passar 2, pode passar um mês, mas amados, o julgamento de Deus vem, como também para aqueles que reconhecem o livramento de Deus vem, como na vida de Nabucodonosor, para a glória do nome do Senhor. Enfim, quando Nabucodonosor reconheceu isso, sabe o que aconteceu? Passaram-se do capítulo 4 até o capítulo 5, aproximadamente 30 anos. Depois de Nabucodonosor, vieram mais 4 reis, 4 que estavam na dinastia deste rei chamado Nabucodonosor. 4 que passaram depois dele. Veio um homem chamado, amados irmãos, Nabonido, que é também da dinastia dele. E Nabonido tornou-se velho, e veio o seu filho chamado Belsazar, que era o capítulo que nós acabamos de ler. Belsazar é filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. E diz que Nabonido, ele teve este filho, e quando ele já estava avançado de idade, ele passou a coroa para o seu filho Belsazar. Belsazar, então, após esses 30 anos, subiu e assentou-se no trono. A palavra de Deus aqui no capítulo de número 5 nos mostra que Belsazar, ele não tinha excusas para com Deus, ele não tinha desculpas para com Deus, de falar assim: ó meu Deus, tu não usou alguém para vir a mim para falar comigo, o Senhor não usou ninguém, então eu estou ileso, eu estou excluído do teu julgamento e da tua sentença. Não, pelo contrário, Deus usou das maneiras que ele quis usar para falar. Uma das coisas que Deus usou, que você percebe aqui, é que Belsazar ficou sabendo de toda a história do seu avô, como que ele era soberbo, como que ele se achava grande, como que ele tinha um exército poderoso, um reino poderoso. Mas o dia que ele ficou como um animal, ele reconheceu a Deus, comia erva do campo, ele reconheceu a Deus como Deus grande. Deus livrou a ele de ser como um animal selvagem, e porque ele deu glória, exaltou a Deus que falou com ele, que deu o julgamento, mas que demonstrou o seu livramento. E é isso que Deus tem para nós nesta manhã: livramento diante de um julgamento do nosso erro. Aí Belsazar, queridos e amados irmãos, começou também a ser altivo, começou a ser soberbo, ele começou a demonstrar o seu poderio, começou a crescer, o reino começou a expandir. Ele sabia de todos os acontecimentos do seu avô, mas sabe o que aconteceu que chateou mais a Deus, que deixou Deus mais irado com esse homem? Foi aqui no versículo 1, quando um dia ele resolveu demonstrar a sua grandeza e a sua soberba. Ele convidou 1000 homens principais do seu reino, e sabe o que ele fez? Ele poderia até dar a festa dele, a orgia dele, a festa, para exaltar a sua própria pessoa, o seu reino, mas ele não poderia ter feito o que ele fez. Sabe o que ele fez? Da mesma maneira, Nabucodonosor, irmãos, quando ele ocupou o estado de Israel, ele entrou em Jerusalém, foi até o templo, e ele pegou todos os utensílios de prata e de ouro que eram usados para sacrificar animais e adorar o nome do Senhor nos holocaustos, e levou para lá, para os templos dos seus deuses. E disse, queridos, que aquelas bacias onde se lavavam as mãos, aonde fazia toda a higienização do templo para adorar a Deus, ele colocava comida para que os porcos comessem, ele fazia orgias, ele fazia escárnio dos utensílios do templo. Mas quando ele reconheceu, preste atenção, que Deus era Deus, ele parou com esse tipo de adoração. E agora, por herdar todas essas coisas do reino, Belsazar, escuta bem, Belsazar pega estes utensílios, ele não devolve para os israelitas
israelitas. Ele não devolve e coloca à parte, porque ele tem temor no seu coração, como o seu avô chamado Nabucodonosor. Mas ele pega esses utensílios e coloca na sua festa, e adora outros deuses, e toma vinho adorando outros deuses, e oferece naqueles utensílios adoração a outros deuses. E diz a palavra de Deus que quando naquele dia que passou por aqueles 1000 principais do seu reino, adorando outros deuses, reverenciando outros deuses, demonstrando a sua soberba, fazendo escárnio dos utensílios do templo, apareceu como se fosse uma mão e começou com o dedo a escrever na parede. Eu disse aqui para vocês que Deus, Ele fala para definir duas coisas. Deus fala porque Ele continua falando e vai continuar falando e fazendo aquilo que Ele bem quer. Deus fala para definir duas coisas. Primeiro, se Ele vê que nós estamos errados, Ele vai nos advertir. Deus não vai deixar ileso as nossas más ações e obras. Ele vem falar conosco, porque há um julgamento para aquele que anda com a vida errada. Mas também, se Deus olhar para nós e nós compreendemos que o julgamento dele é pesado e pode até tirar a nossa vida, vem Deus e nos dá uma palavra para poder nos aliviar, para poder nos livrar, para poder nos dar longevidade de vida, para poder estender os nossos dias na face da terra. E quem está entendendo esta palavra, glorifique e exalte o nome do Senhor, aleluia. Belsazar veio, e quando Belsazar adorava os seus deuses, quando Belsazar se prostrava diante das estátuas de bronze e de ouro dos seus deuses, e ele bebia e comia nos utensílios do templo, a mão misteriosa veio e começou a escrever, e ele não entendia. Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mão estava escrevendo Mene, Mene, Tekel ou Parsim. E aí, queridos e amados irmãos, o versículo de número 22 do texto do capítulo 5, Deus usa o profeta Daniel para falar desta forma: mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Aqui é uma comprovação que ele sabia a maneira que o seu avô Nabucodonosor se portou, mas também a maneira com que ele se humilhou, porque Deus ainda continua falando. Se você não tem escutado a voz de Deus, nesta manhã Deus está dizendo: chega até a mim, porque eu quero ter um particular com você. Chega até a mim, porque eu quero usar-te meios para falar com você. Porque, irmão, quando Deus fala, Ele suaviza o nosso coração. Quando Deus fala, Ele nos traz segurança. Quando Deus fala, Ele nos tira do estado móvel, morto, a vontade de retroceder, de parar de desistir. E nós continuamos a caminhar, porque o nosso rumo e o nosso destino é a eternidade de glória com o nosso Deus. Nesta manhã Deus está dizendo: você pode ter errado, você pode ter pecado, mas se você se arrepender, Deus tem livramento para a sua vida. Deus tem um novo caminho para a sua vida. O profeta virou e disse: olha, eu vim aqui para interpretar. Belsazar falou: vai pelo reino, vocês correm aí, traga para mim hoje à noite, vai pelo reino. Mas vai pelo reino porque eu ouvi falar que quando o meu pai, meu avô estava aqui, tinha um homem que interpretou sonhos, tinha um homem que sabia. Procura ele também, traz ele. Chegou Daniel, ninguém conseguiu interpretar. Daniel chegou, mas Daniel deu a mensagem para ele. Daniel falou com ele: olha, você que é filho de Nabucodonosor, você sabe muito bem o que aconteceu com teu avô. E aí ele começou a dar a interpretação. Mene quer dizer, Mene, duas vezes Mene, cortado, ou melhor, contado, ou seja, na balança. Existem dois lados da balança. Não tem condição da balança pender para o seu lado. Por mais que você tente se colocar de um lado, o outro lado vai pesar você mais. Talvez você mude para o outro lado, o outro lado vai pesar você mais. Ou seja, não existe condição até o exato momento de Deus aliviar se você não mudar a intenção do seu coração.
Contado você foi. Tekel quer dizer pesado, ou seja, não tem como aliviar. O erro seu de orgulho, o erro seu de idolatria, de soberba, de altivez, isso pesa demais diante de Deus. É isso que ele estava dizendo, Daniel, sendo usado pela voz de Deus para trazer o julgamento. E por último, 10 ou passim, quer dizer, vai haver divisões no teu reino. Teu reino vai ser dividido, vão ficar com você e vão ser divididos em duas partes do teu reino. Alguém vai vir e vai dividir o teu reino. Não tem como estar em harmonia, não tem como estar em uma só unidade. O teu reino vai ser dividido. Mas dividido por quê? Porque este homem errou diante de Deus. E aí, amados, a festa rolava. E aqui mais adiante diz assim: então mandou Belsazar vestir, porque era paga. Ele disse: olha, quem trouxer a interpretação do sonho, vou vestir de púrpura, vai ser o terceiro homem mais poderoso, eu vou dar honra para ele. Daniel anteriormente falou assim: olha, eu não quero nenhuma honra sua, eu só vim aqui como boca de Deus, como voz de Deus, para anunciar para você o julgamento. Deus quer anunciar para você o julgamento, mas Deus também quer dar o livramento. E aí diz a Bíblia no versículo 29 que Daniel foi vestido de púrpura, lhe puseram cadeia de ouro ao pescoço, proclamaram então a respeito dele ser o terceiro dominador no reino. E aí você fala: acabou por aí, pastor? Não, aquele homem não quis dar ouvido à voz de Deus. Toma muito cuidado, meu irmão. Já foi falado aqui no começo do culto para você que não chegou aqui, que você pode até dar crédito para nós que pregamos aqui, mas Deus está usando a nossa boca para falar com vocês. Você pode tentar não dar crédito para talvez alguém que vem aqui para dar um testemunho, para alguém que vem aqui simples, louvar e erra a entonação, mas Deus está usando de meios para falar com você. Deus usou de meios para falar com esse homem, e o meio foi através do profeta e através da escrita na parede. Sabe o que os historiadores falaram? Escuta bem, o que aconteceu naquela noite. Ele não quis o livramento e o julgamento veio. Olha o que os historiadores falaram: Dario desviou o Eufrates para o novo canal, e guiado por 2 desertores, pessoas que saíram da Babilônia e foram até ele e se uniram a ele, marchou pelo leito seco rumo à cidade da Babilônia, enquanto os babilônios farreavam numa festa aos seus deuses. Quando, irmão, o exército do inimigo estava planejando, estava tendo estratégias e Deus iria usar eles, eles não quiseram lá no palácio dar nenhum ouvido. 1000 homens festejando, prostitutas, mulheres à toa e fazendo farra, bebendo. O profeta veio e entregou a palavra, e sabe o que aconteceu? Belsazar não quis nem dar ouvido. Versículo 30: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Quando Dario entrou, ele desviou o rio, porque o rio era fundo, para eles poderem passar pelo rio. Quando eles passaram, eles cercaram a cidade e começaram a jogar flechas, a botar fogo na cidade. E aí eles não perceberam por quê? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus deu condição deles entenderem o livramento de Deus. Julgamento viria, mas Deus também é um Deus justo, é um Deus de livramento. Não quiseram. Enviou o Senhor a Dario, e quando Dario chegou, ele destruiu toda a cidade e ainda matou Belsazar. Meu irmão, eu não vim aqui para falar de nenhuma desgraça, para falar de nenhum mal na sua vida. Hoje é o tempo aceitável da voz de Deus aqui dentro dessa igreja. Se Deus fala, Ele fala, não tem como mudar. A única coisa que podemos mudar, o julgamento de Deus, a sentença de Deus, é de nós nos arrependermos e dizer: Senhor, Tu és grande para me perdoar, para ter misericórdia sobre a minha vida. Me perdoa, me limpa, me dá uma chance, porque eu quero Te reconhecer como aquele que ainda fala, para poder me dar livramento para a glória do Seu nome. Esse é Deus. Se esse é Deus, e se Deus ainda fala,
ele fala primeiro para definir duas coisas. Deus fala para definir julgamento ou para definir livramento. O que é o livramento de Deus aqui? Tem alguém que é livramento de Deus aqui nessa manhã? Quem quer julgamento, levanta a mão aí. Quem quer ser julgado por Deus? Ninguém, né? O único que vai ser julgado, já está condenado, é Satanás. Vamos pisar na cabeça dele, mostrar que é Deus que fala, e é Deus que dá livramento nesta manhã. Amém? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Segundo e último, Deus fala para confirmar propósitos. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus quer falar com você para confirmar propósitos na sua vida. Irmãos, propósitos existem da parte de Deus para confirmar planos, para confirmar projetos. E existem alguns propósitos de Deus ainda na face dessa terra. Deus, ele tem propósito de chamar pessoas para fazer a sua obra. Deus tem propósito porque ele quer falar para confirmar planos, destinos na vida das pessoas, para salvar vidas, para mudar algo humanamente imutável, para fazer cumprir todo o seu plano, todo o seu projeto. O propósito de Deus é esse. Ele quer falar com você porque ele tem um chamado para você. O propósito de Deus, ele quer falar com você, sabe para quê? Porque ele quer salvar a sua alma do inferno e garantir ela ao céu. Deus quer falar porque humanamente você olha, aí você fala: poxa, Deus não está falando comigo. Fica calmo, fica na posição, fica quieto, fica confiante, porque Deus vai falar com você para mudar essa circunstância na sua vida. Pode até para você ser imutável, mas Deus é imutável. Ele muda todas as circunstâncias e faz o nome dele ser glorificado na nossa vida. Aleluia. Deus fala porque tudo que Deus fala tem sentido. Tudo que Deus fala não fica alienado aos seus planos, aos seus projetos. Quero te dar um exemplo. Quando Deus fala, quando Deus levanta, porque Ele chama pessoas para o seu projeto. Primeiro deles, rapidamente eu queria falar, quando Deus, do nada, nós percebemos lá no livro de Reis, Deus chama um homem chamado Elias, vestia aparentemente até estranho, comia comida até estranha, fazia coisas que muitos não queriam fazer, mas Deus levantou ele como seu porta-voz, com a sua voz, para dizer ao povo: vocês escolham quem vocês querem servir, se querem servir a Baal, se querem se prostrar diante dos deuses desta mulher, diante dos deuses de Acabe, ou vocês querem servir a Deus. O povo ficou em silêncio, mas ele foi a voz de Deus, e quando ele orou a Deus, falou com Deus, Deus respondeu a ele e demonstrou a sua glória. Deus levanta pessoas, escuta bem, sabe para quê? Na época de Elias, para poder desfazer planos e projetos do diabo, para destruir os planos dele na vida do seu povo. Se Deus tem plano na sua vida, Ele vai levantar pessoas, vai levantar você para desmascarar Satanás, porque ele é perdido para a glória de Deus. Aleluia! Então nesta manhã Deus está dizendo: eu vou te levantar para você envergonhar Satanás. Aleluia! Segunda coisa, por que Deus fala? Para confirmar chamados e chamar de pessoas e salvar almas, o mais vil pecador. Quando naqueles dias Jesus já estava da parte de Deus, se preparando para fazer uma grande missão, lá está João Batista batizando no Rio Jordão. Jesus chega e entra na fila. Quando Jesus chega e entra na fila, João tenta não batizá-lo. Jesus disse: olha, João precisa cumprir toda a Escritura. Agora você me pergunta: pastor, por que Jesus, é o meu entendimento, precisou ser batizado? Uma das coisas, porque Jesus precisou ser batizado, e a pomba como símbolo do Espírito Santo descer sobre ele, porque é o Espírito Santo que nos dá poder e capacidade para fazer a obra de Deus. Até o próprio Filho, quando estava encarnado 100% homem, 100% Deus, precisou do poder da graça do Espírito Santo para curar enfermos, para fazer maravilhas, para libertar cegos, oprimidos, encarcerados. Então aí quando Jesus está na fila e ele diz para João Batista, sabe o que acontece? Quando ele é mergulhado na água e ele levanta da água, sabe o que acontece? Os céus se abrem, vem como uma pomba vindo e descendo sobre ele,
E a voz de Deus do alto vem e fala assim lá em Mateus 3,17: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Até através do batismo de Jesus, Deus confirma a obra de salvação através de Jesus para toda a humanidade. Deus vai falar com você e te levantar, irmão, porque existem obras que ainda não estão acabadas, pessoas que ainda estão encarceradas. Ele vai falar com você que é hora de colher os ramalhetes do trigo. É hora de nós nos levantarmos, porque Deus está chamando a igreja. E o chamado de Deus para a igreja é: eu tenho prazer em nós. Vão até a seara e colha, porque a seara está madura. Quem quer ouvir a voz de Deus nesta manhã, se purifique, porque Deus está falando. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é tempo de encher esta igreja de almas para a glória de Deus. Deus está falando. Aleluia. Deus está falando. Que não sejamos negligentes, porque Deus conta conosco. Amém. O que Jesus fez, curou, libertou, transformou, trouxe esperança. Um homem estava lá em cima de uma árvore, bem pequenininho. Jesus passando por ali. Jesus virando para ele, porque conhecia ele, chamou ele pelo nome. Deus falou com ele lá no profundo: Zaqueu, desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porque você estava perdido, foi achado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Você é da linhagem de Abraão, você tem condição também de ser salvo. Deus, através de Jesus, falou com Zaqueu. E nessa manhã eu posso até não conhecer o nome dos visitantes que estão aqui, né? Porque a memória da gente não é fácil. Posso até não conhecer, mas Deus conhece o nome do meio, o último nome, o dia que você nasceu, o horário que você nasceu, a medida do teu pé, quantos fios brancos de cabelo tem na sua cabeça, quantos pretos tem, a medida da sua cintura. Deus conhece quantos dentes tem aí dentro da sua boca, quantas rugas você tem, qual é a sua altura, a maneira de você falar, a maneira de você sentir. Deus te conhece por dentro e por fora. E hoje a voz de Deus para você é que você é meu filho, a minha filha amada. Quem é filho amado aqui? Não glória forte, irmão. Aleluia. Você já viu o diabo falando que você é filho amado? De jeito nenhum. Mas Deus está falando nesta manhã: você é meu filho amado, minha filha amada. Aleluia. Deus fala, aleluia. Sabe para quê também? Para reverter propósitos errados em propósitos que glorificam o seu nome. Lá está vindo um homem montado em um cavalo. Lá tem outros ao lado dele. E a vontade dele, por causa das cartas que já estão no seu jornal, é de chegar até a cidade de Damasco, a província de Damasco, e chegar naquele lugar e matar todos os cristãos, porque ele sabe que eles desceram para aquele lugar para poder evangelizar e falar do caminho. O caminho é Jesus. E aí, quando ele está no meio do caminho, ele está descendo para Damasco, aparece um clarão no meio do céu, e uma voz fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é você, Senhor? Eu sou a Jesus. Você está me perseguindo os meus, e as escamas caíram. Não podia mais ver, mas ouviu a voz de Jesus para ter um concerto. Quando levaram ele, chegaram até aquela cidade. Um homem profeta chamado Ananias, servo do Senhor, já tinha escutado a voz de Deus também. E a voz que Deus falou para Ananias é: Ananias, vai descer um aí que está matando, está perseguindo o cristão. Senhor, mas vai vir aqui na minha casa sim. Ele vai entrar na rua direita, que é a rua da sua casa. E quando ele estiver chegando, recebe ele, ora por ele. E aí, meus irmãos, sabe o que Deus fala com Ananias? Escuta bem esta palavra. Diz a palavra que o Senhor fala assim: vai, Ananias, vai e faz o que eu estou te mandando, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu mostrarei para ele, e eu lhe mostrarei o quanto
padecer pelo meu nome. Nesta manhã Deus tira esta palavra que está em Atos, capítulo 9, 15 e 16, e aplica esta à igreja. Eu vou reverter o meu propósito na sua vida. Qual é o propósito? Deus vai tirar a tua visão do trabalho, a tua visão do dólar, e Deus vai te levantar para você ser um vaso escolhido, ser um vaso escolhido para ganhar almas, para a glória do seu nome, porque senão Deus não precisa falar conosco e nos levantar como vaso escolhido. Tem gente que fala assim, vaso, você é um vaso, a gente usa muito isso, né, no meio pentecostal. E aí, vaso, mas vaso, irmão, vaso tem que estar disponível para se encher de Deus. Vaso tem que estar disponível para ouvir a voz do Senhor, para deixar Deus usar ele, cuidar dele, transbordar através dele a excelência da glória de Cristo. E vaso é usado, sabe para quê? Para poder encher outro. Tira de um e enche o outro, mas esse vaso vai ficar vazio, não. Deus enche você, e você é um transmissor da bênção de Deus para o outro, mas depois ele enche você de novo, enche o outro, e vai enchendo outro, e vai enchendo outro, e vai enchendo outro. Nesta manhã Deus está dizendo para você: você é um vaso escolhido para mim, e eu vou te usar para reverter propósito na vida de pessoas. Talvez você não entenda, mas por que eu estou indo lá na casa de fulano? Vai com esse propósito. Eu sou um vaso que Deus está falando comigo, que eu sou um vaso. Mas vaso para quê? Para que eu possa padecer no nome dele e resgatar vidas, almas, pessoas para o reino de Deus. Deus está falando nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Escuta isso. Na verdade, por que Deus fala? Deus fala porque Ele fala com quem Ele quiser. Pastor, a verdade é, Deus fala com quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Deus revela os seus segredos, irmãos, a quem Ele quer. Tudo isso redunda para que a glória seja dele e não nossa. Quando você olha para terminar aqui, Eli e Samuel. Eli e Samuel. A princípio, ao olhar do homem, quem deveria ter a primazia para ouvir a voz de Deus? Eli. Ele já estava ali todos os dias, já fazia aquele cerimonial levítico, cerimonial sacrificial todos os dias. Ele era da tribo de Levi, da descendência de Levi. Já estavam seus filhos engajados naquela obra. Ele tinha tudo para continuar, não só na vida dele, mas na vida dos filhos. Mas, irmão, Deus não está interessado se você é velho como crente ou se você não é velho. Se você não está de acordo à vontade de Deus, andando com a sua vida toda desregrada, mas já não se considera mais como um vaso. Quando Deus te chamou para uma obra, você já perdeu o sentido, o propósito de Deus na sua vida. Sabe o que Deus faz? Como eu preguei aqui quarta-feira, não fala mais, não escuta mais, não tem mais voz de Deus para você, não tem mais Deus confirmando o teu chamado, não tem mais Deus fazendo com que os teus pedidos, quando você ora a Ele, sejam respondidos. Mas quando Deus encontra um adolescente que está entrando na adolescência, mas que está com o seu coração todo quebrantado, a sua vontade de servir a Deus, de louvar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque o único alvo dele é ter o prazer de agradar ao Deus do céu e de ser sensível para Deus chegar na beirada do seu ouvido e falar: Samuel, Samuel, e ele entender depois da terceira vez, da quarta: fala, porque o teu servo ouve. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai te levantar inocente, sem achar que sabe, que não tem condição, e vai te equipar com poder, com honra, com glória, com palavra na sua vida, com experiências, porque Ele usa aquele que Ele bem quer, para a glória do seu nome. Aleluia. Precisamos de entender tudo isso. Infelizmente, naquelas igrejas mais antigas, irmãos, a concepção tem muita idade, tem muita experiência, e Deus tem que falar com ele primeiro, de forma alguma. Claro que Deus usa dos seus meios para respeitar a cadeia e falar primeiro com os líderes, com o líder da igreja. Mas se o líder não está de acordo mais, Deus não vai falar mais com ele. Deus vai falar com o servo chamado Samuel. Pensa nisso, esquece aí. Se você está como líder de alguma coisa na casa de Deus, não está na posição que Deus quer, Deus não vai falar mais com você.
Deus vai falar com aquele que não tem cargo, que não tem título, mas que está com o seu coração quebrantado. Quem adiantar a voz de Deus que fala com ele para ser obedecido. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque para obedecer tem que primeiro o quê? Ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Ouvir a voz do Senhor teu Deus. Para terminar, Hebreus 1, versículo 1 e 2, o escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Tem uma vírgula aqui, vamos só entender aqui. Olha, Deus lá está dizendo assim, olha, lá no Antigo Testamento Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas aos pais. Ele usou os profetas. Deus não deixou da sua voz ecoar, ele usou os profetas para falar. Mas hoje Deus não vai usar os profetas do Antigo Testamento, porque não é mais naquele tempo antigo. Agora o escritor aos Hebreus fala assim: mas a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem Ele mesmo fez o mundo. Hoje em dia, meu irmão, Deus está usando do nome de Jesus para falar poderosamente conosco. Se você aceitar Jesus esta manhã, se render a Ele, pode ter certeza de uma coisa: você está fazendo a vontade de Deus e ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo, para completar a obra que ele estava falando, ele diz assim, na segunda epístola aos Coríntios 3:2, ele diz assim, olha, falando do apostolado dele, da obra que ele tinha feito, que não era em vão. Ele falou assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Isso quer dizer, irmãos, que Paulo pregou, a palavra ficou escrita na vida deles espiritualmente, podemos dizer assim. E quando eles eram transformados por Cristo, aquilo que eles falavam e faziam era demonstração de que Deus estava falando. Sabe quando Deus vai usar você para falar? Quando você for transformado e o teu testemunho salva vidas para a glória do nome do Senhor. Se não, pelo contrário, você pode pregar, espernear, cantar, postar no Facebook. As pessoas vão olhar e falar assim: está vendo? Não dá testemunho, não mostra que é cristão, Jesus não está fazendo nada na vida dele. Mas você quer ver Deus falando? Quando a transformação da palavra vem até nós e transforma, e aquilo que nós falamos, que nós pregamos, repercute como efeito de transformação. Deus ainda está falando, porque existem homens e mulheres da face dessa terra, aqui dentro dessa igreja, que Deus está transformando para a glória do seu nome. Eu quero profetizar algo através da sua vida. Deus vai usar o teu testemunho para salvar muitas vidas, porque é a voz de Deus através da sua vida. Pode dar glória ao nome do Senhor e aplaudir nesta manhã. Quando Deus fala, Deus fala. Belsazar teve todo o tempo para pensar naquilo que estava fazendo. Deus escreveu na parede, mandou o seu profeta, mas ele quis continuar na sua vida de pecado e não dá valor à voz de Deus. Dario veio, pôs fogo em tudo, pegou aquilo que quis, e Dario ainda foi um instrumento para abençoar o povo de Israel. Sabia disso? Lê a Bíblia, você vai ver que é, pôs instrumento. Mas Belsazar morreu ao fio da espada naquela mesma noite que estava escrito: Mene, Mene, Tekel, ou Parsim. Nesta manhã, querido, é a manhã de nós ouvirmos a voz de Deus. Amém. Sair daqui e Deus continuar falando para nós. Sabe, quer ver Deus falando? Jesus te ama. Deus tem um plano, Deus vai. Glória.
Jesus quer te dar um livramento. Aleluia. Amém. E alguém Deus falando aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Jesus quer te salvar. Amém. Você Aleluia. quer escutar mais um testemunho do Senhor? Jesus tem vida eterna. Amém. Aleluia. Essa manhã Jesus vai falar mais algo com você. Amém. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Jesus vai falar nessa manhã mais uma coisa para você. O pastor gosta muito de falar. Jesus é bom. Deus é amor. Tá vendo Deus falando? Tá vendo Deus falando? Se não tiver microfone, Deus vai usar um animal para falar com você. Se não tiver, meu irmão, aqui é a igreja para nós nos reunirmos por causa da perseguição. Os meios de comunicação vão continuar falando de Deus. Alguma maneira Deus vai usar para falar conosco. E nessa manhã eu queria dizer à igreja: Ele está pronto para chegar bem pertinho de você, para ter um particular com você. Se não quer ter uma intimidade com você, pastor, como é que Deus tem intimidade comigo? Quando você usa de coisas simples, meu irmão. Sabe o que Deus quer usar para falar conosco? Leia a Bíblia Sagrada e a boca de Deus. Sabe o que Deus quer usar para falar conosco? Quando você lá no teu particular faz isso, querido, usa 00, o que é 00? O telefone do céu, joelho esquerdo, joelho direito, põe a tua boca no pó e começa a falar com Deus, porque Ele vai falar com você. Aleluia. Deus vai usar meios para falar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Um salmo maravilhoso que tem uma música muitos anos atrás cantada foi essa, Salmo 29, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, o Senhor faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as corças e desnuda as brenhas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a sua paz. Aleluia. Meu irmão, guarda esse sermão no seu coração. Deus, quando Ele fala, Ele vem para trazer paz ao nosso coração. Fica de pé nesta hora. Fica de pé, você que quer ter uma intimidade com Deus, você que quer voltar para a intimidade com Deus, você que quer falar com Deus, os céus estarem abertos, Ele falar com você. Esta é a manhã de você falar: Deus, eu acredito que o Senhor ainda continua falando. Se Deus fala para você obedecer, obedeça. Se você fala com Deus, Ele vai te ouvir, porque você está em sintonia com a voz de Deus. Nessa manhã Deus está falando assim: Samuel, Samuel, e Ele quer ouvir de você. Fala, Senhor, porque o teu servo está na escuta. Samuel, Samuel. Quem quer ouvir a voz de Deus para ser direcionado esta manhã, de você consertar o que tem para consertar, de abandonar o que tem para abandonar, de deixar para trás aquilo que te rodeia, que te atrapalha, que tira o teu testemunho da voz de Deus marcante na sua vida, e prosseguir para o alvo. Tem um alvo, tem um alvo, e o alvo é a glória. Deus ainda fala nesta igreja. Deus ainda quer falar com os seus. Deus ainda quer falar com os seus. A palavra do Senhor fala, irmãos, naquele mesmo texto que eu falei para vocês de Samuel. Lá fala o seguinte: que quando Samuel teve uma experiência com Deus, tem um versículo lá muito interessante que fala assim: e naqueles dias a voz do Senhor era rara. Por que a voz de Deus era rara? Porque os líderes do
povo espiritual, os sacerdotes, estavam com a sua vida errada e Deus se pôs em silêncio para falar com eles e para ser transmitido para a nação. Irmão, quando Deus não fala mais, não há direcionamento para a nossa vida. Se você não tem escutado a Deus e tomado decisões por você mesmo, é hora de voltar, porque o único que tem caminho para você é Jesus. O único que tem direção e porta para você é Jesus. Eu tenho uma má notícia para você, que você já está frustrado com essa notícia. Todas as vezes que eu e você fazemos pelo nosso próprio entendimento, pela nossa vontade, a gente dá com a cara na parede. É hora de nós sairmos deste quadro, parar de errar por causa das nossas decisões humanas e falar com Deus. Deus, fala comigo. Senhor, eu quero ter um particular com o Senhor. Não é um particular com part-time, não, meu irmão. Não é um particular com os $20, com 50, com 100, não. Não estou falando do trabalho regular que você tem, mas é trocar um minuto com Deus por um minuto no trabalho. É trocar o tempo que você tem deixado de dedicar para Deus, para poder ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Cada vez mais se lê, cada vez mais se lê menos a Bíblia, cada vez mais se ora menos ainda, cada vez mais, Pablo, se escuta menos ainda a voz de Deus, porque o povo escuta a mesma coisa. O povo quer que no domingo, eu só venho domingo na igreja, quer que no domingo seja o melhor louvor, seja a melhor pregação, que Deus revela, que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus fala de promessa, que Ele saia daqui com todas as respostas que Ele quer. Irmãos, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, não é assim da nossa vida. Então, se você quer ouvir Deus falar, tem que ser algo cotidiano com Deus. Deus pode falar aqui no domingo, sim, está falando. Mas Deus quer falar com você lá naquele tempo que você precisa ter com Ele lá na sua casa. Aleluia. Lá naquele particular no trabalho. Quando você vai deixar de contar quantos dólares vai dar em real e sintoniza a sua mente com Deus. Porque aquele dia pode ser talvez o dia pior da sua vida, mas se você estiver em sintonia com Deus e Ele ouvir a tua voz, Ele vai falar com você e vai enviar miríades de anjos para cercar a sua vida para te abençoar. Intimidade com Deus, tempo com Deus, a voz de Deus precisa ser como um trombão, ecoar os quatro cantos da sua vida. Feche os teus olhos agora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas Deus está com vontade de ter aquele minuto com você particular. O Espírito Santo está gemendo aí, falando: filho meu, eu quero te levar às alturas do Pai, e eu quero que a glória do meu Pai desça dentro de você, te visite e te satisfaça da maneira que você precisa satisfazer a tua vida e os teus ideais presentes e futuros. Quanto mais de Deus, menos de nós e menos problemas que nos rodeiam, que nós estamos envolvidos. Quanto mais de Deus, menos de nós e menos problemas que nós estamos envolvidos. Agora tem que ter a certeza de uma coisa: quando Deus se cala, quando Deus não se manifesta na nossa vida, mais de nós e mais problemas que nós estamos envolvidos. Que Ele cresça, que nós vamos. Aleluia. Que Ele apareça, que Ele fale mais conosco, mas que Ele fale, pode usar uma palavra aqui nesta noite para falar que Ele nos ama. Acabou, irmãos. Você já percebe que é Deus falando. Glória a Deus. Será que para Deus falar Ele precisa de um sermão de 40 minutos para falar conosco? Não. O texto aqui de abertura, talvez você já ouviu. A palavra que você precisava ouvir, acabou. Porque você percebe que tudo aqui gira em torno de Deus falar. Quem precisa nessa manhã de Deus falar comigo, falar com ela? Levanta a sua voz, fala, sua mão pode ser. E eu quero te chamar a um compromisso nesta manhã. O compromisso é de você disponibilizar mais a tua vida, o teu tempo, para falar com Deus e para Ele falar com você. Leia a palavra, ore mais, busque mais a Deus, põe o livro lá no teu carro. Para de estudar forró, música sertaneja, para de estudar música mundana, para de estudar
a música deles. Escute músicas, irmãos, que glorificam o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu quero ser o primeiro a falar: Deus, eu preciso mais ouvir a sua voz. Deus pode usar o Samuel que está ali, pertinho de Jean, no braço da Marta, não sei, para falar comigo. Um sorriso de Samuel, só um exemplo, pode falar o meu coração angustiado. É Deus falando. A nota que o Pablo está tocando aqui não precisa nem de voz falando. Pode amenizar, trazer paz ao meu coração, porque é o servo de Deus que está tocando para glorificar e para chamar a presença de Deus. Seja sensível, meu irmão. Abra a tua sensibilidade espiritual e fala com Deus essa minha fala, porque o teu servo e a tua serva quer ouvir a tua voz. Terminando, quero só te dizer uma coisa: se você se comprometer em ouvir a voz de Deus, a transformação da tua vida e as promessas de Deus vão chegar de uma maneira mais rápida que você imagina. Querido e amado Deus, eu sou o primeiro a me colocar nesta manhã como totalmente dependente da tua voz para direcionar a minha vida e a minha família. Essa igreja está te dizendo aqui nesta manhã que nós queremos sair da condição de Belsazar, nós queremos sair da condição de Nabucodonosor, nós queremos sair da condição daqueles que têm os seus corações, seus sentidos fechados, e nós queremos nos humilhar e falar: fala conosco, porque a tua voz é poderosa, tua voz quebra os cedros do livro que é a árvore mais dura, a tua voz despedaças ao bramido do mar. Fala conosco, ao raio fala conosco, ao raiar, ao pôr do sol fala conosco. Deus, usa alguém nessa igreja para falar comigo, para falar conosco. Usa dos pastores que pregam, dos louvoristas que louvam, usa dos irmãos, dos adolescentes, dos jovens, de todos. Usa nós para falarmos uns com os outros e aquilo que o Senhor quiser. Aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Se é a direção de Deus para a sua vida, meu irmão, escute a voz de Deus através da vida. Escute a voz de Deus através dos líderes que você tem sobre você. Escute a voz de Deus através dos meios que Ele quiser usar. Nesta manhã, quem gostaria de ter um tempinho com Deus? Depois, sim, vamos agora falar. Fala com Deus, fala com você. Quando terminar este culto, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, conte até 10 e eu venho primeiro. Deus vai usar sonhos para falar com você. Deus vai levantar os seus servos com dons proféticos para falar com você. Estou falando profecia séria, não é profetada, não, profecia. Pessoas de compromisso que se colocam na brecha, vão ser usados para falar com você. Deus vai usar os animais, vai usar o sol, vai usar a criação para falar com você. Deus vai usar de algum meio e Ele vai falar com você. Nessa manhã Deus está falando com você. Eu quero falar com você, primeiro porque eu quero ter uma intimidade com você, te dar livramento, e eu gostaria de fazer o meu propósito se cumprir através da sua vida. Você talvez está perguntando: Deus, qual é o propósito? O propósito é de Deus te transformar, te limpar, te santificar, e daqui a pouco Ele vai te levantar e vai te usar aqui nessa igreja, e você vai ser um homem e uma mulher usada nas mãos do Todo-Poderoso. Quem quer? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão, porque eu quero ver fruto da voz de Deus através do meu testemunho, da minha vida. Sela agora, Pai. Sela agora. 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 Aleluia.